Olá, meus queridos irmãos, por aqui pastor Denis, trazendo mais um programa no Alvo da Bíblia, amém? Primeiro quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui apresentando esse programa, trazendo a palavra de Deus aos corações que tanto necessitam de ouvir essa palavra, amém? Nós estaremos trazendo aqui algumas respostas das perguntas que nos enviaram e nós iremos para a vinheta, logo após nós estaremos de volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta com o seu programa no Alvo da Bíblia. E nós iremos agora para a primeira pergunta, e quem nos enviou foi o irmão Cauã de Bacabal. A paz do Senhor, pastor Denis, a paz do Senhor também para você que está me assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Cauã, sou da cidade de Bacabal, no Maranhão. E eu tenho uma pergunta para o pastor Denis acerca do episódio que teve lá em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 7 em diante, onde o rei Saul consulta uma mulher que tinha um espírito de feiticeira. Pastor Denis, eu quero que você me explique isso. Quando as pessoas morrem, nós ainda temos ciência de tudo que acontece à nossa volta? As pessoas realmente podem voltar à vida através da feitiçaria? Eu quero que você me explique, porque nesse episódio o profeta Samuel estava ciente de tudo que estava acontecendo, de que o povo de Israel estava em conflito com o povo filisteu, e ainda disse, confirmando, que o povo de Israel pereceria nas mãos dos filisteus. Eu quero que você tire essa dúvida minha. As pessoas podem voltar à vida por meio da feitiçaria, e as pessoas podem saber dessas coisas ainda estando mortas? Porque o profeta Samuel estava morto, né? Então eu quero que você tire essa dúvida minha, tá? Muito bem, irmão Cauã. Em primeiro lugar, quero lhe agradecer pela participação aqui no nosso programa. E essa sua pergunta aí, nós avaliamos aqui como uma pergunta muito importante, amém? Tendo em vista que realmente aconteceu esse episódio onde o rei Saul procurou uma feiticeira para entrar em contato com o suposto espírito de Samuel. Mas primeiro você pergunta, na sua pergunta você diz o seguinte: a pessoa quando morre, ele fica vagando ou fica consciente em algum lugar? Segundo vários textos na Bíblia, eu separei aqui só um, mas tem também Jó capítulo 14, do versículo 7 em diante, e dentre outros, mas eu escolhi aqui o de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aqui responde a sua primeira pergunta aí, né? Eu julgo ser várias em uma só. Então essa responde a primeira pergunta. Você diz, a pessoa depois da morte, depois que morrer, ele fica vagando em algum lugar? A Bíblia está respondendo aqui para você que não. Quando o homem morre, a Bíblia diz aqui que perece todos os seus pensamentos, né? Eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, e pereceram para sempre a sua memória. Se você depois continuar lendo o texto, você vai ver, né, que isso se confirma nos versículos seguintes. Mas nós iremos aqui para o texto. Outra pergunta também aí nessa que você fez é que quando você pergunta assim: tem como uma pessoa que morreu voltar através de um trabalho de feitiçaria, voltar à vida? Primeiro nós vamos ver aqui, à luz do próprio texto, o que realmente aconteceu. Primeiro eu quero, para a gente já abreviar a resposta, a gente sabe que Saul, ele foi, um dado momento da sua vida, ele perdeu o temor a Deus, se corrompeu, né, se entregou à rebeldia, e a Bíblia vai dizer que Deus não respondia mais a Saul.
E por essa ocasião Samuel já havia morrido. E Saul estava vivendo um dilema muito grande. Além da sua apostasia, Deus havia se afastado dele e ele estava vivendo também ameaças de... Ele estava vivendo uma guerra, na verdade, né? Eles estavam ali vivendo um cenário de guerra. E ele sempre teve o profeta Samuel para confirmar a presença de Deus com ele, e agora Deus já não respondia mais a Saul por conta da sua corrupção. E ele ficou muito aflito, porque o futuro para ele agora era incerto, né? Deus não respondia a ele, aquela ameaça de guerra contra a sua nação. Em meio àquela situação, bate o desespero em Saul, e aí ele resolve cometer um grave erro, um gravíssimo erro, dentre os outros mais que ele já tinha cometido, que foi o de consultar uma feiticeira. E ele já havia, em outro tempo atrás, decretado que todos os feiticeiros ali daquela região tinha que ser perseguido, né? Ele mandou matar vários feiticeiros, desterrou outros, e agora, depois da sua corrupção, ele procura exatamente uma feiticeira para consultar o suposto espírito de Samuel, né? E aí vai dizer aqui no versículo 6 do capítulo 28 de 1 Samuel, 1 Samuel 28, 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. Então você vê aí, né? Ele mandou os seus criados, uma vez que Deus não respondia mais, né, a ele, e ele com aquela ameaça de guerra, ele foi procurar essa mulher, né, essa feiticeira. Agora, vamos ao versículo 8, que diz assim: e Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então ele queria que aquela mulher fizesse subir o espírito de Samuel. Vamos pular então para o versículo 11. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: fazei-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ele se disfarçou para que, né, aquela mulher sabia que ele era perseguidor dos feiticeiros, e aí ela descobriu ali que era Saul que estava disfarçado, né? E ele vai dizer no versículo 13: e o rei lhe disse: não temas, porém, quem é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhes disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra para e se prostrou. Então veja bem, meus queridos. Primeiro, a gente tem que entender, nós temos que nos lembrar que essa prática, né, de consultar os mortos e consultar a feiticeiro era uma abominação perante os olhos do Senhor. E aí, o que é que acontece? Quem estava falando ali era uma feiticeira, né? Saul não viu quem apareceu ali, e ele estava acreditando só na conversa daquela mulher. Agora, você vê como é que são as coisas. Você sabe que quem atua nessa área são demônios, né?
é Satanás. E a Bíblia diz, Jesus foi quem disse que ele é o pai da mentira. João 8,44 diz que ele é mentiroso e é o pai da mentira. Saul não viu ninguém, ele estava confiando apenas na conversa de uma feiticeira. Primeiro ponto. Segundo ponto, se as pessoas morrem e vão para o céu, uma pessoa como Samuel, né, um grande profeta de Deus, homem de Deus, ele teria que estar no céu, segundo a crença da maioria, né? Ele tinha que estar no céu. Mas de onde é que ele sobe? A Bíblia, ela está dizendo que ele sobe da terra. A única coisa que ela fala ali para identificar e que fez ele entender na mente dele que era Samuel é só a questão da capa. Quando ela fala que ele tinha uma capa, aí Saul disse, é Samuel mesmo, é Samuel. Mas nada garantia ali que, biblicamente falando, que era Samuel. A gente sabe, pelo que já foi lido lá em Eclesiastes capítulo 9, que a pessoa morre e vai dormir. Né? Então, isso tem um peso. Então, nós entendemos que quem estava ali era um espírito de engano, um espírito de Satanás para enganar a Samuel. Uma vez que, como o irmão Cauã perguntou, se um feiticeiro tem o poder de trazer a vida de alguém que já foi a vida. Tem não, meu irmão, e eu vou mostrar para vocês, só para nós terminar aqui essa pergunta. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a Bíblia está dizendo aqui que só Deus, aqueles que estão dormindo no pó da terra, eles vão ressuscitar, mas só através do poder de Deus no último dia, que será na vinda de Cristo. Uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Amém? Então é isso, irmão Cão. Espero que a gente tenha aí respondido a sua pergunta, que tenha sido satisfatória para você. Não era Samuel, segundo a doutrina bíblica do sono após a morte, e que só Deus também tem o poder de trazer a vida. Nós entendemos que não era Samuel que estava ali, e sim um espírito de engano, uma vez que Saul já estava entregue a corrupção, já tinha se afastado de Deus e o inimigo tomou de conta da mente dele. Amém? Mas só lembrando você que ainda não enviou sua pergunta, que queira participar do nosso programa, envie sua pergunta e nós estaremos aqui, à medida do possível, da iluminação do Espírito Santo de Deus, respondendo as perguntas que nos enviarem. Amém? A paz do Senhor, pastor Denis. Parabéns pelo seu programa. Eu sou Sônia, sou de Bacabal, Maranhão. Eu gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida. Por que o povo de Deus passa por provações, por perca? E gostaria de saber, porque tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus. Qual é a diferença entre essas duas? Permissão e vontade. E parabéns mais uma vez pelo seu programa. E a paz do Senhor. Muito bem. Mais uma participação aí, a nossa irmã Sônia. Muito obrigado aí pela sua participação, minha querida. Essa pergunta da irmã Sônia, ela é muito também, a nível das outras, né? Também é muito interessante, porque realmente a gente fica, às vezes, nós ficamos perguntando, às vezes, por que acontecem essas coisas, né? As coisas ruins na vida do povo de Deus. Olha, irmã, a primeira situação que eu quero explicar para a senhora é que, e para os telespectadores, para todos que estão acompanhando, por que quando acontecem as coisas desagradáveis na vida do crente, ele fica se perguntando, ele vem logo os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu? Isso dá-se pelo fato exatamente do tipo de mensagem que se prega hoje nos púlpitos. O que se prega nos púlpitos hoje? Hoje é ensinado, hoje não, sempre foi assim, ensinado aos cristãos, aos crentes, né? Que crente não é para passar por problemas, servos não é para passar por problema. E essa é a maior aberração doutrinária que se pode pregar. Porque quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, nós não percebemos em lugar algum da palavra de Deus isentando o seu povo de situações difíceis, né? A Bíblia está cheia de exemplos, né, de homens
que foram pessoas valorosas, pessoas de Deus, mas que passaram por grandes lutas. Então, quando você é ensinado, o crente não é para passar por luta, o crente é para ser o homem, a pessoa mais feliz da terra, não existe problema para crente. Essa é uma doutrina, né, que não tem cunho bíblico. E o que é que acontece? Então, quando vem os problemas, a adversidade, as intempéries, as pessoas se perguntam, por que isso, por que aquilo, por que elas se perguntam? Porque foram ensinadas que crente não é para passar por problema. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições, ele já começa dizendo, ele tem a certeza, Paulo tem a certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo está dizendo aqui que as aflições que o crente vive, ele está dizendo, ele está confirmando que existe aflição na vida do crente. Mas que essas aflições não se pode comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que ficarem firmes até o fim, né? Aí ele vai dizer, no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, toda. Você é criação? Somos, sim. Por mais que a gente saiba que nós somos filhos, mas nós fomos criados também, né, por Deus. Aí diz, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ele está comparando as nossas dores, as nossas aflições, como uma mulher que está com dores de parto. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, meus queridos, nós estamos como os outros, como ele diz aqui, nós também gememos como as outras criações. Nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tudo, nós estamos sujeitos à morte, nós estamos sujeitos à perseguição, a sofrimento, a tudo. Tanto velho, criança, crente, todo mundo morre, envelhece, adoece. Isso é uma coisa comum na vida do servo de Deus. E Paulo continua dizendo, a partir do versículo 35, ele diz, quem nos separará do amor de Deus, ou de Cristo? Aí ele vai falar, tribulação, olha, tá vendo aí como a tribulação é presente na vida do crente? A angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Você pode, segundo o que Paulo está dizendo, você está sujeito a passar tribulação, passar angústia, passar perseguição, passar fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, o homem está sujeito a morrer. A questão não é se você vai morrer ou como você vai morrer. A questão é a questão não é a forma em que você vai morrer, mas como você estará, né? Tem gente que espiritualiza tudo, assim como tem gente que materializa tudo. Nem tudo é espiritual, nem tudo é físico. Existe uma linha divisória. Tudo que acontece, as pessoas espiritualizam demais, né? E outros materializam demais, são os materialistas. Mas a questão é, nós estamos sujeitos, e aí a Bíblia também diz em Apocalipse, aqui, capítulo 21,
ele vai dizer assim, no capítulo 21, ó, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ele está dizendo que o crente chora. E não haverá mais morte. Então o crente morre. Nem pranto. Olha, o crente, né, ele sofre pranto, né? Nem clamor. Olha, o crente clama, né, na hora da angústia. Nem dor. Está vendo aí como o crente está sujeito a passar por dor? Porque já as primeiras coisas são passadas. Então, nós só vamos deixar de sofrer e de passar perdas quando Deus vier e nos levar e transformar o nosso corpo, e a morte será tragada pela vitória. É assim que diz a Bíblia. Agora, com relação, porque às vezes as pessoas querem achar explicação para tudo, às vezes um crente padece numa situação difícil, aí as pessoas dizem, era a vontade de Deus, Deus queria que ele morresse assim. Não, Deus não fez ninguém para morrer. Deus não queria nem que o homem morresse, foi uma escolha do homem, quanto mais morrer de formas, né, como a gente vê muitas das vezes por aí. Agora, o que é a diferença, para nós encerrarmos aqui, segundo o que a irmã perguntou, qual é a diferença da vontade de Deus para realmente da vontade de Deus para a permissão de Deus? As pessoas confundem as coisas. Às vezes eles querem se cobrir com a permissão de Deus como se Deus tivesse querendo imputar a Deus, né, um resultado negativo. Ou seja, não foi a vontade de Deus, mas foi a permissão de Deus. Eles não sabem nem o que é permissão e o que é vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. Essa é a vontade de Deus. E qual é a permissão de Deus? A permissão de Deus é respeitar a decisão de Adão e Eva. Ele respeita a decisão do homem. Então essa é a diferença entre vontade e permissão. Porque quando se fala em permissão, Deus está permitindo. Aí vem aquilo no pensamento dessas pessoas, que essa permissão, ela é como se Deus estivesse dizendo assim, não, você está permitido fazer isso. Não é assim, não. Essa permissão, ela se consolida quando Deus simplesmente respeita. Não é que ele está lhe mandando fazer. Agora, se ele estiver lhe mandando fazer, então é porque ele se responsabiliza pelos resultados. Mas permissão não é vontade. Permissão é quando ele apenas abre mão e respeita o seu direito de escolha. Mas saiba você que quando você escolhe, né, Deus não tem nada a ver com isso. Ele apenas respeitou a sua democracia. E os resultados que virão serão fruto das suas escolhas, e você é quem irá realmente responder pelos seus atos. Então, o que é a permissão de Deus? A permissão de Deus é quando ele respeita o seu direito de escolher o que você quer da sua vida. Isso é uma escolha sua. Amém, meus irmãos? Então, nem tudo que acontece é espiritual, tudo é espiritual, porque, como diz o pastor, até uma porta que balança, foi um espírito maligno que balançou a porta, o vento bateu, tudo o povo espiritualiza. E nós temos que entender que nós somos matéria física e estamos sim sujeitos às intempéries e às perdas e às dores, ao sofrimento, quando a Bíblia diz que Deus vai nos sarar. Ele diz, ele nos sara a nossa ferida. Então ele está deixando lá, claro que a gente pode sim passar por situações de perda e de enfermar, de envelhecer e de morrer, entendeu? Então, o segredo para nós encerrarmos não está se você vai morrer ou não, porque isso é fato, você vai morrer um dia, eu irei morrer. E também da forma que nós iremos morrer, isso não importa muito. O que importa é como estará a nossa vida. Nós estaremos preparados para, na ressurreição, se você morreu, se a pessoa morreu, independentemente da situação em que ele morreu, da forma em que ele morreu, mas se ele morreu contrito com Deus, ele morreu, né, selado para a salvação que sucederá por ocasião da vinda de Cristo. Amém, minha irmã Sônia? Que Deus abençoe. Então, essa é a diferença entre permissão e vontade. Vontade é aquilo que Deus quer que você faça. Permissão é aquilo que ele simplesmente respeita, que são as suas decisões. Tá certo? Essa é a diferença. Espero que você possa ter entendido. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e telespectadores que estão sempre aqui conosco, acompanhando esse programa. Quero aproveitar aqui a oportunidade, mais uma vez, pedir para os que nos assistem, que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, para que essa palavra seja divulgada, chegue a mais pessoas. Também te pedir que você compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, tá certo? Para que Deus abençoe a vida de muita gente. Continue nos acompanhando, os próximos programas, nós estaremos trazendo temas maravilhosos,
Não se esqueça de mandar a sua pergunta, tá certo? Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.